Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Saloscast. E hoje eu estou com a Maíra, árbitra, assistente FIFA, e ela vai trazer para nós aí muita informação e curiosidade sobre o mundo do futebol e como que ela consegue superar vários obstáculos e desafios que ela tem nessa profissão. Então, Maíra, eu já te agradeço muito pela presença, tá, aqui no podcast. E eu já começo com uma pergunta, que é como e quando surgiu essa ideia de tu fazer essa carreira na arbitragem? Então, Henrique, primeiramente te agradecer pelo convite, super contente de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho também, né? Uma luta que já vem aí 10 anos, construindo essa carreira dentro do futebol. E, na verdade, iniciou junto lá da Educação Física, lá no Cefid, em 2012, quando eu me inseri já, como eu já era praticante de futebol, já me interessava e era, na verdade, uma pessoa que acompanhava muito o futebol, tanto internacional quanto nacional, me interessava pelos programas esportivos. E quando eu me inseri no Cefid, iniciei, né, com 17 anos lá, no segundo semestre, com o professor Antônio, eu recebi o convite para entrar no laboratório de análise dos cenários esportivos na mídia. E nesse contexto eu tive que produzir um artigo, que acabou virando meu TCC. Só que no momento que eu estava montando e fazendo todo esse apanhado, me veio o clique, assim, eu vou trabalhar com isso também, porque acabei escolhendo essa temática, né, de mulheres árbitras, dentro do cenário masculino, exclusivamente de futebol, que era o que se tinha na época, como na época o futebol feminino, ele não tinha espaço midiático, né, a gente não via o futebol feminino na TV, eu tinha uma vaga lembrança ali pelos meus 10 anos de um trio feminino, o nosso brasileiro Série A, que era um trio paulista de mulheres, e de primeiro momento eu resolvi estudar elas para esse possível artigo, né? Estudei elas e foi aí que foi o clique para também começar a construir uma carreira e me informei aqui no Rio Grande do Sul como eu poderia iniciar, que seria fazendo o curso da Federação Gaúcha de Futebol, mas também aqui normalmente a gente tinha uma grande associação e tem ainda, né, de árbitros em Santa Maria, que é a ASAF. Então, inicialmente, começar já os estudos para se tornar profissional, mas também já iniciar dentro dos campeonatos amadores para ir ganhando experiência. Então, o início foi esse. E logo quando tu iniciou ali, tu foi uma das pioneiras também aqui no Rio Grande do Sul a ingressar ali no processo ali de desenvolvimento da arbitragem, ou quando tu foi lá fazer os cursos e tudo mais, já tinha outras mulheres envolvidas? Na verdade, a procura aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado, é baixa, feminina, né? De mulheres para o curso. No meu curso, especificamente, tinha bastante. Começamos em 10, mas apenas 3 concluíram todas as etapas e passaram em todas as provas. Mas antes disso, era um número de 1, 2 por curso. Num curso que tinha 60 inscritos. Então, e no interior, quando eu me inscrevi por Santa Maria, a gente era separado por delegacias. E no interior só tinha eu. A partir do momento que eu passei nas provas, então eu não tinha referência nenhuma de outras mulheres aqui no interior. Tinha, se não me engano, 2 meninas trabalhando pela capital, só. E eu lembro, né, assim, um pouco do processo lá no Cefid, até pela ali a convivência que tinha. Eu lembro que logo que tu iniciou, tu deve ter passado por inúmeros desafios, mas eu vi que tu foi degrau por degrau, degrau por degrau, e hoje tu chegou num nível que acredito que tu sonhou em estar, né, onde tu está hoje. Mas eu imagino que deve ter sido muito difícil esse passo a passo. E logo que tu fez o curso, como que começou essa exposição aos jogos? Como que é esse processo? Tu começa em jogos amadores, aí depois é no profissional, mas daqui a pouco o sub-17, sub-20, depois tu vai pro profissional. Como que é esse cuidado, né, que eles têm com os árbitros justamente para ir subindo esses degraus? Exatamente isso ocorre, né? Existem comissões, tanto aqui no estado, quanto nacionais, quanto internacionais, para a gente ir subindo, fazer essa escadinha. Mas a gente tem o amador e normalmente todo mundo passa por isso também do amador, porque dá muita oportunidade de trabalho, de jogos, de situações que tu acaba indo pro profissional e tendo essa cancha já, como a gente fala. Então, quando eu iniciei em 2013, eu fiz o curso e comecei a trabalhar no amador. Mas demorou um pouco, assim, a ser oportunizada, no sentido de que não tinha outras mulheres, né? Era uma novidade, mas até que a comissão daqui foi pegando uma confiança, isso falando no amador, né?
E eu comecei a atuar como assistente, principalmente nos veteranos. Uhum. E aí, já em 2014, eu fiz todo o curso da federação em 2013, mas eu só poderia começar a atuar em 2014. Em 2014, sim, que eu dei passos importantes, já dentro da federação, era meu primeiro ano. E o Alair Gonçalves, aqui de Santa Maria, que era o delegado na época, ele apostou em mim. Ele resolveu me pôr e ele já me colocou direto na divisão de acesso. Caraca. O que, tipo, não era comum, né? Uhum. Se fosse lá pela capital, eles iriam fazer sub-17, sub-20, só que em março ali, que eu estreiei no final de março de 2014, não tinha outros jogos, não tinha outra competição. E aí passou umas 5, 6 rodadas e ele, assim, me colocou. E aí, claro, agradeço hoje por eu ter, por exemplo, assim, ter tido essas oportunidades, porque isso lá na frente fez muita diferença. Uhum. Mas, obviamente, que no período foi um teste, assim. E o amador e a importância do amador, porque se eu não tivesse o amador, eu teria iniciado meu primeiro jogo profissional, foi num campeonato profissional masculino. O amador é a escola, é uma base Exatamente. muito boa que tu tem pra ir avançando. Então foi assim, na federação teve esse pulo um pouco, né? Uhum. Mas depois, quando começou o sub-20, tudo eu fiz, né? Era só porque naquele momento era o que tinha de campeonato e ele resolveu me colocar, apostou, deu certo. E te digo que eu não tive problema nenhum nesses jogos de divisão de acesso, assim, ó. Foi passando limpinho, limpinho, limpinho. Então é porque era pra ser e muitas vezes a gente precisa dessa mão, sabe? A gente se Uhum. dedica, se dedica, se dedica. Só que se não tiver o cara da caneta lá e te colocar o teu nome, as coisas podem não acontecer. Mas de qualquer forma tu estava preparada também pra Sim. receber aquela oportunidade, né? Então, É como eu disse, a gente se preparar uhum. pra daí em algum momento o homem da caneta ou a mulher da caneta também, a gente nunca tem as trocas de comissões, né, constantemente na arbitragem. E hoje eu tenho 3 comissões que me escalam, diferentes. Como que funcionam essas comissões? É uma regional, uma estadual, uma nacional? Hoje, por exemplo, no Gauchão, a gente tem a comissão daqui, gaúcha, Uhum. que está liderada pelo Voaden hoje, que se aposentou no final do ano passado, e está liderado por ele, então eles escalam em todos os campeonatos da federação, por exemplo, Gauchão, divisão de acesso, Terceirona, agora que vai começar, e todos de base. Tudo que é daqui, é eles que comandam, no caso, e nos designam, né, os árbitros Uhum. federados. Já a nível nacional, é o CNM, né, que é um brasileiro que estava coordenando a Comebol, se não me engano, por 4, 5 anos, e foi chamado para cá, então ele criou toda uma comissão por trás dele também, para designar todo o Brasil em todas as séries, A, B, C, D, todos os subs, é Uhum. muito campeonato, mais o feminino, muito campeonato mesmo, e muitos árbitros. Então é uma comissão um pouco maior, e também muita gente para trabalhar. E a Comebol, a gente tem o Henrique Cáceres, que escala, que é um paraguaio, a sede dele está no Paraguai, né? A gente Uhum. tem a sede da Conmebol no Paraguai, e eles que designam, por exemplo, a Sul-Americana, Libertadores. Agora eu fui para um campeonato sub-20 no Equador feminino, que foi minha estreia internacional. Por enquanto, os meus designados são esses, né? Claro que a gente tem da FIFA também, mas eu só participei de amistosos FIFA, mas quem me designou foi a Conmebol. Né, a Uhum. FIFA pediu e a Conmebol designou. Então, eu ainda não fui chamada para nenhum torneio, por exemplo, uma Olimpíada é a comissão da FIFA, né? Que aí Uhum. tá na Europa, enfim, a sede da FIFA tá na Suíça também. Tem outra sede lá. Eu acredito que a maior dúvida das pessoas deve ser a preparação de um árbitro como um todo, porque a gente sabe que não é só o preparo físico, né? Principalmente o psicológico. E como que funciona, como que tu construiu também esse repertório comportamental para lidar com todas as situações do jogo, que são inúmeras, e é uma coisa que simplesmente foge do controle, tu tem que ter um tempo de reação, raciocínio. Então, tem esse preparo também psicológico, isso dentro do curso tem, tu tem que buscar por fora. Como que funciona assim também a tua preparação pré-jogo? Tu tem que estudar a equipe, comportamento dos atletas, tu sabe que daqui a pouco é uma equipe que tem um certo comportamento, que tu tem que adotar uma postura diferente. Como que funciona essa preparação, assim? Na verdade, uma preparação de um árbitro hoje de futebol moderno, que a gente chama, tem diversos pilares, né? Tu abordou alguns, assim, tem o pilar psicológico, que tu pode buscar de diversas formas. A gente tem profissionais que lidam com isso, né? A gente teve um período na Comissão Nacional que a gente tinha uma psicóloga que nos orientava.
Hoje é mais o que a gente for buscar, Uhum. né? Mas com certeza é um dos nossos pilares, né? O pilar mental, o pilar físico, que é a nossa preparação física, e hoje o futebol, ele tá extremamente intenso, então é um pilar muito importante, assim. Claro que todos têm a sua importância, mas um hábito moderno hoje é muito difícil ele conseguir manter um alto nível se ele deixar a desejar, por exemplo, numa questão física. Das diversas valências que a gente tem dentro do treinamento, né? Eu posso ser muito bom correndo longa distância, não adianta. Tu tem que ser muito rápido, tu tem que ser forte, tem que ser veloz, tu tem que conseguir trocar de direção rapidamente, tem que ser ágil. Então, são várias valências que também no treinamento tu tem que mapear e conseguir conciliar junto com o calendário esportivo, com as viagens, que é bem complexo, assim, é um pilar muito importante que a gente tem que estar em alto nível, mas é difícil conciliar com tudo, né? E, sem deixar esquecer, é o nosso pilar técnico, que a gente chama, é conhecer muito bem as regras, né? É muitas regras. São 17 regras, né? Só que a gente tem a regra 12, que é das faltas, incorreções, assim, que é muito ampla, né? Então, às vezes, a regra tem muitos detalhes, muitas vezes elas mudam, né? A regra de mãos muda bastante, muitas vezes alguma coisa de impedimento muda também. O que que Uhum. habilita, o que que não habilita, o que que é desvio, o que que é uma ação deliberada. São, às vezes, uns detalhezinhos, ou às vezes tiros penais tem muitos detalhes também, então a gente tem que estar bem ciente da regra de jogo, e a gente faz provas anuais. Isso vai evoluindo com o tempo, né, vocês vão se expondo, enfim, o futebol, o esporte vai acontecendo e as regras vão se aperfeiçoando, no caso, vão mudando Sim, algumas coisas. algumas coisas elas alteram em benefício, né, do futebol. E eu acho que também para uma boa preparação, né, são questão assim é o teu tempo de campo. Hoje, visualmente, por exemplo, assim, a gente tem plataforma, a gente tem o FIFA Red, a gente tem análises VAR, a gente tem muito conteúdo a nível virtual, no caso, para a gente acessar e assistir. Para estudar. Assistir, estudar e assistir futebol, hum, analisando, né, os Uhum. lances, muitas vezes difíceis que um jogo traz. E preparação de jogo, por exemplo, eu fui designada, por exemplo, meu último jogo foi agora, terça-feira, pela Copa do Brasil, São Paulo e Goiás, foi meu último jogo. Eu vou pegar eu sempre tenho meu caderninho que é até de um curso que vem, que é um campo de futebol, que a Uhum. gente tem e aí eu coloco São Paulo, Goiás, e aí vou colocando as características, eu pego os jogos de antes deles, normalmente eu pego os 3 últimos jogos das equipes. Tu assiste esses jogos, lances. Os lances, melhores Uhum. momentos, súmula, o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer no Ah, jogo. tu tem acesso a tudo Sim, isso. tudo isso hoje tu encontra, né? Então, Uhum. e aí a possível escalação tá, o São Paulo e o Goiás jogaram assim semana passada, mas essa semana já não vai ter esse nome, vai ter esse nome. E também muito que a gente tem que estudar é comportamento de casa-mata, né? Comissões, Como que o pessoal ali se comporta, pra treinador, o gente, preparador físico. pra gente Tu fica buscar sempre do outro lado, né, do quais. campo. Esse ano mudou. Mas isso é sempre assim? Não. Não, é sorteio? O que que acontece? Ano passado que eu comecei a pegar esses jogos de maior visibilidade. Uhum. Eu era mais nova normalmente, né? E aí o árbitro que tá na frente da tela, né? Que é o do lado de lá, a TV tá aqui, vai me olhar de frente, né? Perfeito, aham. É o árbitro assistente 2. Normalmente é o árbitro mais novo, mais inexperiente, mais alguma coisa do tipo, assim. Uhum. Ou às vezes tem mesclas, né? E aí esse ano, como eu me tornei FIFA, normalmente eu acho que eu fiz 2 jogos só na 2. Então eu tô sempre na 1 agora. Porque, por exemplo, nesses jogos que eu fiz de 2, eu tava com um outro árbitro assistente FIFA, que Uhum. é mais velho que eu, porque eu entrei esse ano. Um foi o Rafa Alves e o outro foi o Bruno Bosquilha do Paraná. O Rafa Alves é gaúcho e o Bruno Bosquilha é do Paraná. E aí, como eles têm maior experiência, eu acabei ficando na 2, mas das outras vezes eu fui todos os jogos na 1. Uhum. E às vezes até pela estrutura do estádio, às vezes tu ficando do lado de lá ou de cá, tem também questão de torcida, estrutura, isso influencia um pouco também, né? Na verdade, normalmente o 2 fica com a torcida, mas o 1 fica o mais experiente aqui pela gestão da Casa Mata, né? Uhum. Os bancos, porque aí não fica só o jogo em si, porque por mais que tenha a torcida, a gente tá focado só no jogo, né? Mas ali não tem uma certa gestão que a gente tem que ter um cuidado com as equipes
e com os técnicos, e se tá todo mundo no lugar. Tem que ajudar o quarto árbitro nesse sentido, mas claro que o foco principal é o jogo em si, né? E o estudo o estudo ali da casa-mata, ele entra naquele pré-jogo que você tava falando, onde tu coloca naquela prancheta e tu vai estudando. Fico Exatamente. pensando que às vezes tu deve pegar alguns times com características de ataques mais rápidos, provavelmente tu sabe que esse tu vai ter que dar piques maiores, né? Porque tu tem que acompanhar o atacante ali, né? Pra pegar a linha de impedimento, enfim. É, isso a gente olha muito, assim, e se conversa os assistentes já no pré-jogo, essa característica, principalmente de como joga a defesa, se, por exemplo, se fizer uma linha muito alta, Uhum. também interfere no nosso trabalho, mas esses ataques com perfil de atacantes que joga no limite, joga inclinado, essa inclinação do corpo também muitas vezes judia o assistente. Porque tu tem que estar muito atenta. Agora, eu sempre, quando eu vou assim no estádio, vou muito pouco, né? Mas quando, agora tô falando dessa questão da inclinação, tu escuta o som do chute na bola? Porque como é que tu olha os dois ao mesmo tempo, assim, pra conseguir, né? Olhar o jogador e a bola ao mesmo tempo, porque a bola tem que sair do pé do jogador, né? A gente tem com o tempo que se desenvolver de diversas formas, né? A gente tem que melhorar essa nossa visão e buscar estar de frente pro corpo amplia muito, né? De frente pro campo, né? Uhum. Amplia bastante, mas hoje, como tá tudo muito rápido e o que acontece indo em jogos de maior proporção, estádios lotados, 50 mil, 60 mil, não tem como tu escutar a bola, E né? eu E pensei tá nisso. tendo muito jogadas hoje em dia, tipo, sai curto, né, de um tiro de meta, o goleiro tocou na direita e o cara já vai fazer um lançamento. Muitas vezes não tem todo o campo de visão aberto para isso, né? Uhum. Então, como a gente trabalha em alto nível nesse sentido, é a ativação dos colegas. Ó, vai lançar, lançou. A gente se comunica o tempo inteiro durante o jogo. Ah, que Então, tipo, jogou legal. ataque, ou tipo, tem um desvio de cabeça, ataque, defesa. Uhum. E é assim que a gente vai se ativando e se retroalimentando todo o jogo para as definições. A comunicação de vocês ali, todo mundo fala e todo mundo se escuta. Sim, no campo, sim. Só o quarto árbitro para ser, como ele tem que verbalizar muito fora, para ele ser ouvido pela gente, ele aperta um botão. Ah, Mas a tá. gente é aberto. Como é tudo muito rápido, os três do campo aqui é aberto, Uhum. né? Isso se falando, na maioria dos rádios, os rádios que a gente tem em série A e B, mas tem hoje, eu até trabalhei com rádios de colegas também aqui pela divisão de acesso e tudo mais, e também a Federação Gaúcha adquiriu, eles são abertos. E tem que ser, senão não dá. Não dá tempo. Ah, não dá tempo, mas tu vai Não escutar a adianta. casa-mata ali, que tá falando com o E não dá tempo de chegar a informação na hora exata, né? Isso Ah, que a gente sim, tá comentando. A verdade. informação é muito rápida. Muito rápida. E agora talvez um assunto delicado, assim, que é o respeito, né? O respeito durante o jogo, né? Pré-jogo, porque é muito, assim, romantizado essa coisa da catimba, né? Da sacanagem, do jeitinho dos profissionais e dos jogadores também, né? Pra atrapalhar daqui a pouco, às vezes, o trabalho. E principalmente o respeito, sabe? Como que já passou por alguma situação ruim, assim, ou tu já sabe como lidar com isso, tu consegue desligar, sabe? Que daqui a pouco tu já passou, né, em relação a isso. Principalmente os jogadores, né? Que às vezes não tem uma educação. é, Claro, o pessoal coloca a culpa ali na momento do jogo, o que é do jogo fica no jogo, mas é que às vezes não Sim. extrapola um pouco, né? Não, com certeza. O que que acontece? Muitas vezes a gente tá no campo de jogo, em determinados jogos, tu percebe que o ambiente tá hostil, né? E esse ambiente hostil, ele vai contaminando um ao outro, né? Mas tem jogadores realmente que eles têm esse perfil de tentar te enganar de alguma forma, de tentar ganhar vantagem de certas jogadas, e muitas vezes é normal, né? Por exemplo, assim, ai, tô ganhando, faz uma cera. Isso ocorre, mas muitas vezes tem um certo desrespeito, né, com o Uhum, próprio jogo, né, com os sim. próprios oponentes, no caso ali, e com a arbitragem, se vier a ocorrer, né, por exemplo, assim, o que mais ocorre, assim, às vezes uma contestação de uma falta que a gente tenha dado, um cartão, e eles não consideram justo naquilo e vem uma contestação muito forte ou com um certo desrespeito, aí tudo tem um limite, né. Então a Exato. gente tem que e a gente é cobrado para impor esse limite, Sim. né. Eu ia dizer, tem uma linha tênue ali, ele fala alto, grita,
Agora começou a falar palavrão, entrou o desrespeito, tu pode. Não, isso a gente não pode admitir. A Uhum, ofensa, palavrão, isso é cobrado pelos nossos chefes e também pelo jogo, né, uhum. para que seja expulso, e isso vai relatado em súmula também, mas ocorre, né. Uma Sim, coisa que exato. ocorre nesse momento, justamente como eu falo, o ambiente às vezes está muito hostil, é a vida que eu digo no sentido, assim, é um campeonato para eles, é um jogo muito importante e tudo. E no Brasil tem muito essa questão, né, infelizmente a gente está evoluindo, mas ainda tem muito a evoluir como ser humano, como, enfim, como torcedor, no sentido Exato. de, eh, é uma pessoa fora de um estádio e dentro é uma completamente diferente, né. É Como a impressionante. gente vê desrespeito, às vezes, até de torcedores, né, que, por exemplo, estavam agora debochando, por exemplo, do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Quase inacreditável tu pensar que, as pessoas vão ou de ter racismo ainda no Uhum. estádio, sabe. São coisas que ainda existem, cada vez menos, acho que a gente está evoluindo, mas infelizmente acontece. Eu não consigo entender como a pessoa depois que passa a catraca do estádio, parece que ela coloca um filtro onde lá dentro tudo é liberado, né. Agora melhorou um pouco, mas ainda passa muita coisa, né, e a arbitragem sempre tá exposta, né, a isso, porque todo mundo é árbitro dentro do estádio, né, todo mundo é árbitro. E como que, funciona a tua preparação, assim, durante a semana, né, tu tem que treinar durante a semana também, essa preparação física, tu tem jogo às vezes quarta, às vezes sábado, como que tu faz essa gestão, assim? Tem jogo sábado, então vou treinar só até quinta, ou vou pro hotel, também treino no hotel, como que tu faz essa gestão, né, da tua preparação física mesmo? Tudo depende mesmo das viagens, né, de como eu organizo a semana conforme as escalas e as viagens, mas com certeza tento conciliar ou treinos aqui, ou quando eu viajo, ou às vezes antes de viajar. Mas parte de corrida, força, treino específico de corrida, treino específico para assistentes, né, do nosso deslocamento. Tenho tentado de diversas formas, assim, melhorar e toda vez buscando uma coisinha a mais. "Ai, tá legal isso, eu tô bem nessa parte, agora vamos tentar olhar um pouco mais para outra". Mas é um jogo, porque eu ainda trabalho também aqui, né, então Sim. às vezes eu tô, por exemplo, essa semana eu trabalhei quinta e sexta aqui. Segunda, terça e quarta eu estava envolvida com o jogo, porque eu viajei na segunda, terça foi o jogo, quarta eu voltei. E a gente tá com a logística muito longa devido às enchentes, né, a gente não tá tendo Porto Alegre, então eu tô viajando um pouco mais pra pegar o aéreo, mas aí eu tento treinar antes, tento treinar no lugar que eu tô, mas sempre treinando. E a parte de força também específica pra ser forte e rápida, que é o Uhum. que eu mais preciso, né. Hoje tu tem, no caso, a gestão de 2 carreiras, tu trabalha na arbitragem, mas tu também trabalha fora da arbitragem como personal, como treinadora. Sim. Então tu tem que fazer esse jogo para conseguir atender, no caso, né, as 2 demandas. E aí, no momento que tu tá aqui na cidade, tu treina específico tanto em pista quanto academia, dependendo da valência física que tem que Isso, desenvolver, tu escolhe o ambiente. exatamente. Hoje, por exemplo, fui em academia, né, hoje eu treinei em academia, ontem eu treinei em pista, e é conforme eu organizo. Essa semana agora final de semana eu tô de folga, primeiro final de semana nem lembro o último que foi, que eu Nossa. tinha folgado, então vai dar agora vou ter 4 dias pelo menos de por aqui, Uhum, e aí eu vou conseguir organizar um planejamentozinho legal, mas o descanso tem que estar incluso também, né, de alguma uhum. forma a gente tem que descansar, mas muitas vezes é difícil encaixar tudo. Quando vocês chegam, assim, no estádio, como é que é a rotina da equipe de arbitragem? Vocês chegam todo mundo junto, aí reconhecem, assim, o gramado, alguma dependência que vocês precisam averiguar para ver se tá dentro, né, dos conformes ali? Como é que é essa rotina de chegada nos locais? Porque tu já foi no Maracanã, na Neoquímica Arena, enfim, estádios de alto nível. Como que funciona esse processo de chegada lá? A gente tem protocolos, né, a serem seguidos, assim, e aí normalmente a gente chega 2 horas a 2 horas e meia antes do jogo.
E a gente chega, normalmente já tem a pessoal do financeiro, a gente resolve o borderô, que a gente chama, viu essa parte direto para o campo, vê as condições do gramado, se tá tudo ok, se tem detalhezinhos, né, de rede, que normalmente isso agora é mais, tipo, bem protocolar, porque Uhum. normalmente a estrutura tá sempre bacana, né, dos locais aí, se falando nesse sentido. Mas já aconteceu de chegar em estádios e ter que mandar colocar bandeirinha de canto que não tinha, redes ruins, isso são e conforme, mas a gente faz essa inspeção, a gente chama de inspeção de campo. Inspeção. E a partir disso a gente volta, também tem, já começa uma pré-súmula ali, confere os atletas e nos arrumar para aquecimento. Vamos para aquecimento do jogo e depois do jogo. E o ambiente ali onde vocês ficam é bem separado dos vestiários, assim? Vocês têm acesso, assim? Chegam a escutar muito o ambiente externo ou é bem fechado? Depende muito do estádio. Mas Normalmente, assim, não é tão afastado, não. vocês têm, assim, uma certa exclusividade ou vocês ficam um pouco expostos daqui a pouco? Normalmente tu vai chegar no estádio, vai ter aqui a sala dos árbitros, mas normalmente é meio perto de algum das equipes, não tem como fugir, de alguma das equipes vai ser. Mas aí a gente arruma uma forma, normalmente, de nos deslocar antes ou depois das equipes, né? Isso a Uhum. gente sai, para evitar de estar. Tem sempre tem todos esses protocolos, assim, a gente sai antes para ir se posicionar para entrar no campo, depois as equipes vêm, daí se posicionam, mas a gente fica pelo menos perto de alguma das equipes. Mas no nosso vestiário, fechadinho, com segurança, tá tudo 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 certo. certo. A gente não costuma ter contato com as equipes antes. No máximo para definições de uniformes, que às vezes fecha cores, ou a gente acha que tem que haver alguma alteração para benefício do jogo. E hoje com o avanço da tecnologia ali, a questão do VAR, tu tem acesso, tu tem conversa também com a cabine? É só o árbitro que conversa? Tu tem essa comunicação? Então, todo o campo se comunica com a cabine, né? Como eu Uhum. falei, a gente, durante o jogo, a gente está se comunicando e se ajudando, né? Se ajudando nas decisões do campo e nos comunicando, e a cabine está sempre nos escutando. Hum. Só que eles entram, quando eles querem falar conosco, eles apertam, tem um botãozinho lá na cabine, eles apertam e que abre daí o microfone para o campo. E aí todo mundo do campo escuta a cabine. E Ah, todos os entendi. profissionais que estão na cabine podem falar. Porque quando eles mostram na televisão lá, a cabine do VAR, tem sempre, às vezes, um em pé e uns 3 sentados. São 4 árbitros que ficam lá em cima? Na verdade, se falando, por exemplo, em Série A, vai ter mais para a direita, normalmente um operador, e Uhum. a câmera foca mais assim, né? Que daí o operador é um cara que mexe com o audiovisual, não necessariamente é um árbitro. Daí não é outro profissional, né? Ah, tá. Ele fica colocando as linhas, por exemplo, e mostrando as câmeras conforme o árbitro, VAR, no caso, que é um árbitro Uhum. central, Sim, normalmente o VAR, coordena, pede, me dá a goal line, me dá 16,50, e aí é o operador que tá jogando essas imagens, né? E o que entendi. tá em pé é o AVAR 2, e normalmente tem um árbitro assistente, que é o AVAR daí, para ajudar nas tomadas de decisões, mas o AVAR 2 também pode opinar, marcar tempo, enfim, é mais uma opinião vendo todo. Por Uhum. isso que ele fica em pé para ver, porque como são muitas telas, às vezes o VAR pode ficar muito fechado numa situação e aí esse AVAR 2 dá às vezes um toque para abrir, que é isso que a gente fala assim, tá correndo um lance e quando vê a gente fecha, né? Uhum. Entende? E aí Entendi. para alguém dar um toque e abrir. E também a gente tem um coordenador observador do VAR, mas que aí ele não atua, né, nas decisões, no caso, ele tá observando o trabalho. E ali, eu até vi em alguns jogos, eu vi que o VAR ele teve lá a decisão e ele anunciou no microfone e todo o estádio ouviu. Isso a princípio agora vai ser assim, tipo, outros, acho que futebol americano é assim, né? Eles vão anunciar pra todo mundo agora. Esse é um sistema que o estádio tem que ter. Então, Ah, por isso que tá. alguns estádios estão tendo e está ocorrendo, e Uhum. outros não. Ah, Então, tá. mas isso nas grandes competições já está ocorrendo, Copa do Mundo. E então, alguns estádios, não vou saber te dizer todos, Uhum. mas o Neoquímica sim, porque naquela final da Supercopa a Débora treinou para uma possível mudança, né, de decisão. Tu tem que treinar ali como vai falar daí. Que daí é um testezinho que a gente faz. Esses dias eu fiz no Maracanã o teste também, a gente fez. Tu falou lá no Maracanã e se escutou em todo o estádio. Isso, escuta, daí a gente Caraca. recebe no rádio, né?
Um open, um close, porque daí é tudo pra gente tá esquematizado, senão tá aberto pra todo mundo, entende? Uhum. E é tudo isso treinadinho ali pré, mas são ainda poucos no Brasil estádios, mas em breve vão ser todos aí. Tu até trouxe algumas fotos ali, vou pedir pro Gabriel colocar, que tu tava treinando alguns congressos e coisa. É, Essa é bem antiga, essa é de uma Copa Santiago, Copa Santiago. 2016, início de carreira aí, ó. E aí, mas isso aqui não são todos os árbitros que estão trabalhando no mesmo jogo, né? Não, não, esse aí, por exemplo, a gente ficou uma semana, essa equipe de uma semana nessa Copa. Era uma Ah, Copa que durava 2 semanas e era uma grande oportunidade. Pra gente que era do interior, era uma oportunidade de ser visto pra capital e uhum. tudo mais. Foi uma semana, assim, de grandes aprendizados. Pra mim, na época, foi... E também, eu acredito que foi a primeira vez que foi mulher, né, na competição. Ah, No que ano legal. anterior, queriam ter me indicado, era pra eu ter ido em 2015, e eles falaram assim, que não tinha estrutura pra levar uma mulher. E aí eu, tá. E aí no ano seguinte, Essa estrutura para levar a mulher o que daqui a pouco seria essa falta de na verdade, estrutura? foi uma desculpa, né? Uhum. Naquele momento ali foi incômodo falar que não tinha uma estrutura, porque nesse ano que a gente foi, simplesmente a gente ficou num colégio, né, hospedado na Copa Santiago, e ficou eu e a Ariela, não lembro se tinha mais alguma menina, mas a gente ficou numa das salas, como os Sim, meninos, só que daí separado. separado, Então claro. é a mesma estrutura que um homem, né? Só que eles Exato. tinham que querer colocar mulheres e ter essa função, né? Avança para nós aí, Gabriel. Vamos ver o que que Ver o que tem que na próxima. aparece. Ah, Ainda das antigas, aí essa aí, divisão de acesso no meu primeiro ano, que foi o que eu falei. que legal. Meu primeiro ano, 2014. Pode avançar aí, Gabriel. Também, ainda, e aí foi mais pra frente, eu acho, 2016, acho que foi. E pode ver, isso é uma mudança, né? Eu tava com 5 quilos a mais ou menos. Isso foi uma demanda que eu senti necessário. Perdeu o peso para melhorar a performance. Sim, eu Hum, comecei a querer performar melhor, porque eu sempre busquei muito essa questão física para buscar voos maiores. E hum, aí eu comecei a reduzir e percebi que era quando menos era melhor, eu me sentia bem mais rápida, mais leve, que também queria ficar com um perfil mais atlético, que eu uhum. acho isso hoje interessante no cenário. E essas métricas, assim, que tu ia mensurando é justamente tu, daqui a pouco, fazer um tiro mais rápido, tu, na verdade, melhorar tua capacidade de trabalho para conseguir ficar por mais tempo correndo numa alta velocidade, num jogo que daqui a pouco tem essa demanda, ou tem alguma outras métricas, por exemplo, tem métricas pro árbitro para ele saber, para te passar na Federação Gaúcha, tem certas métricas. Uhum. Passar na CBF tem outras métricas, Comebol, enfim, tem essas métricas em números. Sim, as provas são tudo em números, né? Uhum, E essa questão de peso, enfim, de performar melhor, por exemplo, assim, eu sempre passei nas provas muito bem. uhum, Só que tu percebe, assim, que tu quer mais, né? Não é só o passar na prova, não. Tu quer performar melhor no jogo, tu quer estar melhor no jogo em si. Então eu fui refinando. Simplesmente cada ano que ia passando, eu ia refinando detalhes, né? Então as provas, claro que a gente quer ir bem, né? Mas não é o principal. O principal é tu estar bem fisicamente para atuar no jogo. Que, consequentemente, as provas vão sair de uma maneira tranquila, apesar de ter. A gente tem alguns tipos de prova. E tem um, por exemplo, o assistente, que é o Ariete, que ele é até o teu limite, né? E é uma prova difícil essa de fazer. O nosso, que é o geral, a prova geral que árbitros assistentes fazem, eu acho uma prova confortável hoje, assim, uhum. de fazer. Tô há muitos anos a gente fazendo, mas o Ariete é para atingir, como eu tenho que atingir níveis masculinos, né? Eu acho uma prova mais chata e mais chata de treinar também, porque é uma prova em frontal, frontal, lateral, lateral. Curto, em 20 metros tu consegue fazer, só que é na grama. 20 metros tu tem o espaço para fazer a prova e tu vai. E ela vai aumentando a velocidade. E vai nos bips, né? Como um ioiô, sabe? Uhum, sim, yo-yo Só que é teste. num formato de corrida frontal e lateral. E aí vai subindo a velocidade, vai te apertando. Vai te apertando, te apertando, te apertando. Essa é a prova que eu considero mais chata que a gente tenha. Mas tudo é por
por números, né? A gente tem prova de 30 metros, tem prova de agilidade, tem prova de 40 metros, tem prova de 75 metros, que é a nossa principal, que daí são 40 sprints de 75 metros. E essas métricas masculinas que tu diz, tu foca nelas porque tu sabe que vai estar bem, ou seja, tu vai estar nivelado também com o perfil masculino, ou é porque não tem essas métricas para Então, mulheres? é que para trabalhar no masculino eu preciso atingir métricas masculinas. Ah, entendi. Para trabalhar, no caso, no jogo. Isso, eu só vou estar apta para um Brasileirão Série A se eu passar no índice masculino. Ah, entendi. Senão eu tô apta para parte de base e Uhum. para jogos femininos. Se eu resolver, vou fazer o teste feminino, eu tô apta para atuar no Campeonato Brasileiro Feminino, enfim, campeonatos femininos e campeonatos de base. No futebol feminino, às vezes tem toda a arbitragem, né, feminina, toda a arbitragem mulheres. Normalmente no masculino é mesclado, em alguns momentos já aconteceu, mas a mescla é justamente por uma questão de disciplinar, daqui a pouco para um ajudar o outro, ou daqui a pouco tu acha que com o tempo vai ser toda arbitragem mulher, toda arbitragem homem, até porque acho que deve ter bem poucas mulheres, né, pra tu fechar assim, daqui a pouco 3 jogos, tudo com arbitragem mulher, né? Na verdade, assim, a nível de Brasil, temos bastante mulheres. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho um número baixo, né? Mas pega a Federação Paulista, Catarinense, a gente tem um volume bem expressivo de meninas. E a ideia da comissão é utilizar as mulheres nos jogos femininos, assim, mas às vezes acontece de estar os meninos também. Uhum. E nos campeonatos agora, tipo, profissionais, que é mais difícil eles colocarem só mulheres. Até tem uma foto que na Série B, Uhum. que tem um monte de mulher, que daí foi a primeira vez na história da Série B que foi toda a equipe de mulheres. Uhum. Tanto a cabine quanto o campo foram mulheres, foi ano passado. Foi um jogo histórico, Sim. foi... E é nessa foto até que o Gabriel colocou, esse é um teste da Federação Gaúcha. Esse é um teste da CBF, Uhum. 2018, mas a gente tá com os coletivos da federação, porque é a federação que faz essa assessoria, tipo, Ah, que legal. realizado aqui, e aí a federação tá junto da gente ali no dia, mas era um teste nacional. Esse aí também, esse aí não lembro o ano exatamente, mas era... Esse tênisinho eu tenho desde 2017, que é tanto teste, né? Eu imagino. Nesses dias de teste, vocês vão só para testar ou fazem ainda uma pré-temporada para depois fazer os testes? Não, a nossa preparação, cada um Faz o seu. faz o seu, você tem que fazer o seu dever de casa. Mas aqueles momentos que tu tenha, tipo, um camping, assim, um congresso que todo mundo se reúne, daí é mais pra questão técnica, não necessariamente física. O que acontece, às vezes tem cursos, né? Uhum. E aí, nesses cursos, eles nos avaliam. Mas aí, não é por exemplo, essas provas que eu trouxe as fotos, foram sempre pré-competições, inícios de anos, né? Que daí seriam habilitadoras para o ano, ou para a competição. Mas, ano passado eu fui para o Paraguai em curso da Comebol, antes de entrar na FIFA. A gente foi avaliado, fiz o ariete, e também todos os dias em parte física no campo. E era uma forma de nos avaliar, como eu falei, é um dos pilares, né? No Equador, que eu passei 30 dias, a gente não foi avaliado, mas fizemos muitos treinos de campo. Normalmente, nesses cursos, eles fazem, mas aí não é habilitador. Mas a gente tem pelo menos uns 4 testes habilitadores no ano. No ano. E aí vocês se juntam e fazem o teste. Tem que correr. Sabendo que as redes sociais, né, terra de ninguém, e normalmente é ali que o pessoal também se passa, em algum momento tu já teve que usar estratégias assim de não utilizar a rede social pra não ser afetada, às vezes, pela ignorância alheia, né, porque o pessoal também usa a rede social pra agredir as pessoas, pra falar mal das pessoas. Tu já teve que usar estratégias pra não utilizar, e outras estratégias que tu também teve que utilizar pra gerenciar o estresse, porque eu imagino como deve ser desgastante, né, pós-jogo, tudo que aconteceu no jogo, e normalmente tu trabalha ali num jogo de Copa do Brasil, por exemplo, começa às 9 da noite, termina às 11, até baixar toda aquela adrenalina, vai dormir 2 da manhã, 3 da manhã, daqui a pouco fica vendo o lance do jogo. Como que tu faz esse gerenciamento do estresse pra,
pra ter uma qualidade de vida também, né? Muitas vezes as redes sociais a gente tem que deixar de lado, né? Mas claro que o meu Instagram não tem como, assim, eu fechei, tipo, comentários e mensagens de pessoas que eu não sigo. Isso já dá uma boa limpada, né? Ah, Não que, entendi. obviamente, vai ter, por exemplo, de repente eu poderia receber várias mensagens até de carinho, que tem muita gente que torce, né? Uhum, Que eu acabo que eu não sigo, porque às vezes não consigo nem acompanhar ali a função de um pós-jogo, como tu disse, que é muita procura, às vezes pós-jogo, um monte de entendi. gente seguindo, às vezes pra te xingar, ou pra dizer que teu trabalho foi bom, tem de tudo. Então eu procurei bloquear as questões de quem eu não sigo, que daí eu consigo dar uma filtrada. Filtra bem. Uhum. Em dias de jogo eu sempre fecho. Fecho. Ah, só em dias de jogo. Os comentários sempre. Ah, tá. Mas o Instagram eu fecho em dia de jogo. Daí a pessoa tem que solicitar lá pra te seguir. Normalmente, sim. Entendi. E aí, esse pós-jogo, assim, aquele estresse, aquela adrenalina, demora muito pra dormir. De noite, sim. O horário das 9h30 é o mais complicado, assim, porque é muito tarde, né? A gente passa. Só que ao mesmo tempo a gente também ganha, às vezes, o dia, consegue descansar, fazer um pré-jogo legal. Então é o ônus e o bônus, né? Uhum. Sim. E se tiver outro dia pra descansar, daí tranquilo, mas normalmente a gente voa cedo pra voltar pra casa. Então daí é um dia que a gente perde recuperação. Vocês saem do estádio, às vezes já vão até direto pro aeroporto, nem vão pro hotel. Normalmente a gente vai pro hotel, normalmente. Mas em alguns jogos que a gente escolhe os voos, a gente faz essas pra vir antes, mas normalmente a gente vai pro hotel e precisa descansar. É que o pós-jogo é uma coisa que pode durar pra sempre se tu ficar ali consumindo o conteúdo, né, do teu trabalho. Mas vocês finalizam ali o trabalho, tomam banho, jantam e vão pro hotel. Isso. Bem tranquilo, sempre seguros. Tem van pra levar vocês, policiamento daqui a pouco, coisa. Sim, normalmente a gente tem, se caso é necessário, né? Uhum, Eu não passei por nenhuma situação assim, nesse sentido de ter que nos levar até a porta do hotel, isso não. Só às vezes sair do campo, aí eles ficam, e daí duram às vezes um clima hostil uhum, até uns 30 minutos pós, e depois as equipes vão sair, vão tomar seu banho. Normalmente a gente demora um pouquinho mais, uhum. então a gente sempre conseguiu ir com segurança. Tem que finalizar a súmula e coisa. Mas tem tudo que é história, né? Uhum. E até tu trouxe pra nos mostrar aqui um pouco do equipamento, né? Teu equipamento de trabalho. Vamos mostrar pra galera o que tu precisa levar, né, pro estádio pra trabalhar. Não sei o que tem na malinha aí que tu trouxe dentro. Na verdade, também já vou aproveitar, né? Trouxe uma lembrancinha. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Personalizadinho. Cartão personalizado, cartão vermelho e cartão amarelo. Agora, se o Gabriel ali me incomodar, ele já vai tomar uma advertência, viu? 2 amarelo, Gabriel. É um vermelho, né? Aí tu é expulso. Trouxe Muito pra obrigado. mostrar. Merece, eu que agradeço. É os escudos que a gente tem que usar, né? A gente tem que levar em jogo, tem que estar com a gente. Uhum. É o da FIFA desse ano, que é de árbitro assistente, tá? Até esse aqui é o que eu tô usando nesse ano, por isso tá meio até borradinho já. Esse aqui é o nacional, também como árbitro assistente, CBF. então ele vem Uhum. caracterizado. Bonito. E o da Federação Gaúcha de Futebol, que é onde tudo começou, né? Exatamente. Primeiro escudo adquirido. E aí, esse aqui tu coloca na roupa, no caso, na farda ali. Aí trouxe as bandeiras eletrônicas, né? Particularmente gosto muito dessa aqui, que foi Uhum. eu adquiri já tem desde 2016. Uhum. A gente deixou pra montar aqui, ela é bem desmontadinha. Ela vem desmontada dentro da maleta Uma ali. maletinha, né? Então, senão ia ficar um espaço. Rosqueamos aqui, tá pronta pro jogo. Uhum. Mas o suporte do árbitro, né? Que é onde bipa. Uhum. Deixa eu botar mais pertinho de ti aqui. E esse botão aí, se tu tem algum lance que tu sinaliza, tu já clica nele. Normalmente a gente bipa pra chamar a atenção do árbitro, às vezes por algum motivo, né? Tipo, uma falta não vista, alguma entrada não vista, ou precisa verbalizar alguma coisa pra ele. Nos impedimentos, sempre, não é todo momento. Por exemplo, um lateral eu não vou bipar. Uhum. Entende? Lateral não tem necessidade. Às vezes é uma falta, algo pra chamar a atenção. Mas tu já segura com o dedão ali no botãozinho. Na verdade, ele tem até um suporte, né? Ele tem até um suporte. Ah, que legal. Tu tem esse costume.
Uhum. Fica com esse costume é tanto que eu comecei a jogar pádel e aí os professores começavam a me corrigir, eu estava sempre com o dedo assim, na raquete. E eles queriam que eu fechasse, eu: "Ai, não vai dar, vou seguir assim". E essas bandeiras são tuas, tu tem que levar daí pra trabalhar. Sim, sim. E normalmente todos têm, né, às vezes não é eletrônica, às vezes é a tradicional, mas todo Uhum. mundo é o mínimo ter, né, no Sim. sentido. Eu gosto das eletrônicas e até tô vendo pra de repente investir em rádio, acho que isso tudo vai agregando no trabalho. Os rádios em alto nível a gente acaba ganhando. A gente tem toda a equipe que trabalha para isso, né? Uhum. Tem uma empresa, na verdade, que é paga, né, pela CBF, pela federação, para nos disponibilizar, mas tem jogos que a gente não tem, né, esse E suporte. os cartões vocês vocês ganham um monte assim pra levar. Sim, o cartão a gente ganha muito, né? Mas o Uhum. que acontece às vezes é como quer dar por exemplo, assim, é o que tá o meu nome ali, tem, como eu disse, tem muita gente que nos xinga, né? Mas tem muita gente que torce. Claro, exatamente. Então é uma maneira, às vezes, de retribuir um carinho. Até já vou abrir aqui É, pra ver. então eu sempre procuro ter, tá até acabando os meus e eu já mando fazer de novo. Tanto que eu tenho que pôr o emblema da FIFA. Esses eu tinha feito no final do ano passado, foi antes de entrar. Que legal. Gabriel, foca aqui na. Não sei se tá aparecendo bem. Aqui, aqui na frente, atrás aqui tem um espaço pra escrever, né? E O que que vocês. O árbitro assistente também tem que escrever aqui atrás? normalmente a gente ajuda no controle, né, do árbitro, pra não passar, por Uhum. exemplo, assim, dar 2 cartões amarelos pro mesmo jogador e não expulsar. Uhum. Então sempre que tem um cartão amarelo, anota o tempo e o número, né? Ah, o tempo e o número. E normalmente eu anoto também a equipe que sai com a bola, já aqui eu coloco já onde tem as equipes aqui, né? Uhum. A equipe que sai com a bola, a equipe que escolheu o campo na hora do sorteio. E os gols também é o número e tempo. O número e tempo. E essas observações aqui embaixo, claro, aqui é um espacinho pequeno, não tem como escrever uma frase aqui. São coisas bem pontuais, assim. É que isso aqui são formatos, por exemplo, que a empresa, por exemplo, que eu contratei montou. Ah, tá. Mas eu anoto o que eu acho que deu. E também o que a gente precisa anotar são as substituições. Hum. E nas cobranças de tiros penais, os tiros convertidos, não Uhum. convertidos. Isso a gente faz toda essa anotação para depois no final do jogo bater, né? E a Todo mundo. substituição até pra não, daqui a pouco não substituir. É 5, né, agora? Sim, E sim. agora tá liberado mais substituições por concussão, né? Quando Isso. dá cabeça com cabeça. Isso. Então você fez as 5, se tiver choque com cabeça, pode. Pode trocar. E tá ocorrendo cada vez mais, né? É Parece que impressionante. entrou na regra isso e tá tendo muito, infelizmente, porque Eu acho que isso até é assim, uma consequência do avanço da preparação física. Eles estão muito forte, muito muito rápido. intenso. Quando eles vão parar, né, um contra o outro, alguém vai sofrer. Não, Exatamente. É por isso que eu falo assim, o futebol tá evoluindo e a arbitragem tem que seguir uhum. buscando esses detalhes. As regras vão acabar também. Em algum momento, em algum jogo, assim, tu já viu lesão feia, assim, na tua frente, de o cara correr e ter aquela entrada violenta, e eles já caem berrando, né? Tu às vezes pega no microfone, e tu, pelo berro, tu acha que já quebrou uma perna. Tu já viu alguma coisa assim ao vivo? Eu tive uma entrada, um jogo pela Série D, que eu vi que foi uma entrada feia, Uhum. perto da grande área, assim, foi tanto que eu sinalizei a falta e vi que a entrada foi feia, e a ambulância entrou e depois falaram que tinha possibilidade de fratura. E teve também, muito no início, assim, uma criança com a mão, assim, teve, mas só que daí foi no meio do campo, então eu não cheguei a ver. Ah, tá. Porque, é difícil, né? Às vezes a gente vê na TV imagens, ou vê como nem eu disse, a gente estuda muito futebol. E tem imagens fortíssimas, né? Porque às vezes, é claro, não tem a intenção de machucar, mas, né, machuca. Com certeza. E Maíra, assim, quais são hoje, sim, teus sonhos, tuas ambições? Hoje tu continua treinando, continua se preparando para que, quais são os próximos, né? Qual o degrau agora que tu quer subir, né? Os próximos sonhos dentro da arbitragem. Assim, o, o fato, né, de ter conseguido entrar na FIFA e de me tornar uma árbitra internacional, que era um grande sonho para mim, ele abre muitas portas, né? Era necessário esse passo para a gente poder buscar grandes competições, né? Claro que a gente tem grandes competições nacionais, mas eu também, com
me tornando uma árbitra internacional aumenta minhas possibilidades de estar em grandes competições, tanto no meu estado quanto no meu país. Uhum. Mas eu sigo me preparando, né? Como tu disse, buscando refinar ao máximo. Pra, assim, tenho coisas mapeadas, né? Que também não abro tanto, assim, nesse Com sentido de, certeza. quero tal coisa. Mas, obviamente, que a gente tá aqui como um atleta, quer, por exemplo, tá numa Olimpíada, quer tá numa Copa do Mundo, quer tá, por exemplo, hoje em Libertadores masculina, Libertadores feminina, Sul-Americano, feminino, masculino. Tem um leque de competições e tudo isso, com certeza, eu vou estar batalhando. Sim, com É que nem, assim, buscando conquistar a confiança das comissões. Então, Uhum. e através de merecimento, buscar tá nessas competições, com certeza. Perfeito. Eu fico pensando que toda partida que tu trabalha, ela deve ter um aprendizado, né? Porque são situações novas e tal. Tem, assim, um top 5 assim, um top 3 de maiores lições, assim, que tu já tirou, né? Das partidas que tu trabalhou, seja vendo a conduta até dos jogadores mesmo, né? Seja de índole, comportamento. Mas os maiores aprendizados, assim, que tu já tirou, um top 3 assim, tem coisas que tu aprendeu atuando, né? Trabalhando. Sim, sempre tem tanta coisa, né? E jogos, às vezes, importante é uma atmosfera. Na verdade, a atmosfera, às vezes, do jogo te passa muita coisa mesmo. Meu Deus, onde estou, né? Uhum. Estádio com mais de 60 mil pessoas, aquele barulho, assim, que chega a arrepiar, assim, a torcida ecoando, né? E como eu sou uma apaixonada por futebol, né? E tu tá naquele momento ali, é um momento que tu vê o quanto tudo é possível, né? Então isso com certeza é um aprendizado, mas os jogos muitas vezes eles te ensinam com o teu erro também, Sim. né? Situações. Eu tive uma situação que a gente acabou tendo uma decisão acertada em 2020, mas que foi. Eu tinha tomado a decisão certa já, Uhum. mas eu ainda nova, né? Em 2020, tava com árbitro FIFA, e ele me questionou 4 vezes sobre a minha decisão. Caraca. E aí, na quarta vez, eu resolvi mudar de decisão. Putz. Porque aquilo daí eu pensei assim, eu tô dando o gol mais impedido, então, da história, assim. E foi isso que me veio na cabeça. Imagina a sensação ruim que tu deve ter sentido. Só que aí no fim a gente parou o jogo, conversou e aí a gente deu o gol, que já era a minha decisão inicial. Pra mim Uhum. ela estava habilitado. E isso aqui era tempo sem VAR, né? Tempos sem VAR. E, e aí veio a confirmação, não, acertamos, né? Ainda quando nós estava no jogo, deu, pá, meu Deus do céu. Aquele jogo ali, só que era um jogo bem importante, assim, Sim. de TV, e eu ainda mais nova, eu senti que eu amadureci uns 5 anos. E eu percebi o quanto era importante eu firmar a minha decisão, porque no fim eu estava certa, Exatamente. né? Então eu aprendi muito assim, estudar, me preparar, visualizar. Claro que muitas vezes os colegas a gente se ajuda, né? Como eu disse, a gente verbaliza para justamente se ajudar. Uhum. Mas também de confiar na minha decisão quando eu tomar. Quando precisar, obviamente, de uma ajuda, eu vou solicitar. Ó, não vi tal Perfeito. coisa, me ajuda com esse lançamento, me ativa o lançamento, me ativa o passe. Mas de justamente confiar. E isso é uma coisa que o árbitro tem que ter, né? Uhum. É convicção, é se preparar para quando tomar uma decisão ter segurança em relação a ela. Hoje o VAR deixa mais seguro, assim, pra trabalhar? É mais tranquilo? O que que acontece, assim, com o VAR? É interessante nas partidas porque a gente não quer carregar, por exemplo, um título de alguma equipe que não, por exemplo, que não foi de uma maneira justa, né? Sim, com certeza. Então o VAR ele veio para nos ajudar nesse sentido de grandes decisões que mudariam cenários, Uhum. nos ajudar. E o que é interessante hoje, como a gente está falando que o futebol está subindo muito de nível em relação à velocidade, os lances aumentando a velocidade, eles estão cada vez mais finos. Tu vê linhas de impedimento traçadas, coladas. Pois é, às vezes é um pezinho, né? Um calcanhar. Exatamente. Então, e às vezes tu toma uma decisão, é uma grande decisão e ela tá certa, mas a pressão no campo em ti é absurda. E quando aí cruza-se as linhas e o VAR confirma a tua decisão, nossa, assim, Ei, sai um peso das costas. exatamente. Por exemplo, tu poderia ficar num jogo sem saber, acertei, não acertei, acertei, não Uhum. acertei. Claro que daí, por exemplo, vai ter momentos que vai vir o VAR e vai mandar, ó, revisão factual, tá legal, tu deu impedimento e, né, no caso, Sim.
reverter a tua decisão, mas são coisas que daí a gente também com o tempo amadurece e sabe trabalhar. Olha, lance fino, eu dei o melhor nessa jogada aqui, foi o que eu consegui ver, e é isso, seguimos, eu tenho o jogo inteiro pra tocar. Isso a gente tem que ter maturidade, né? Pra saber absorver e agradecer, na verdade, que a gente tá com a tecnologia pra nos ajudar nesse tipo de lance. E essa maturidade tu vai adquirindo com o tempo, né? Mas hoje, assim, se o VAR daqui a pouco corrige a decisão, também te dá um alívio de que tu não vai carregar o título daqui a pouco que tu não quer, né? De ter, alguém ganhou um título de forma injusta. Sim, de ter Ou prejudicado de alguma exato. forma o futebol, né? Ou se sente mal ainda um pouco de. Tu chega a se sentir mal, assim, porque, fui corrigida, mas, pelo menos foi pro melhor do jogo. Claro, claro. Não, errar ninguém quer, né? Exato. A gente não gosta de revisão, mas é justamente esses sentimentos, eles têm que existir pra gente seguir batalhando pra cada vez trabalhar em melhor Uhum. performance, pra reduzir ao máximo, né? Número de revisões, por exemplo, a gente tá no mês. Ou tá indo pro mês 8, tá no mês 8, E- né? Uhum. Eu tive 2 revisões esse ano, até agora. Então, é um número que eu considero bem aceitável, né? Sim. Mas é porque eu tô batalhando muito pra reduzir, tá sempre reduzindo ele. E teve uma muito fina. A minha primeira do ano foi nas quartas do Gauchão, que foi muito, assim, Muito muito fino. fina, muito fina. Eu fico pensando que tu também tu não consegue treinar em campo mesmo. Todo o teu trabalho já é um treino. Ou seja, tu não consegue daqui a pouco se expor durante a semana a um jogo pra treinar situações de jogo. Até porque quando tu te apresenta pra trabalhar no alto nível lá, mesmo que tu treine daqui a pouco com uma equipe amadora e tal, não é a mesma coisa, né? Que o jogo real ali. É a questão que muda, claro que ajuda, né? Uhum. Ajuda. E muitas vezes, por exemplo, pode acontecer de tu passar 3 semanas fora. Por algum motivo. Sem trabalhar, Por exemplo, ficou doente. ficou fora de escala por qualquer motivo. Deu Uhum. 3 semanas. 3 semaninhas, tu já sente o ritmo do jogo. Sente. Então, às vezes, um jogo de mais baixo nível já te dá uma ativada. Já é Uhum. interessante. Mas se tu tá na pegada de toda semana, jogo, 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 acaba que não é tão interessante assim. Não que seja ruim, não vai ser. Uhum. Mas às vezes é mais interessante ter um dia de descanso ali pra tu poder colocar na tua preparação, né? Por exemplo, ter um dia de treino, porque Uhum. mais um dia de trabalho na semana é um dia menos de preparação. Claro. Naquele período ali das férias daí do futebol, que vocês também tiram férias, né? Esse retorno também, a pré-temporada, vocês têm, imagina, vocês ficam 60 dias, às vezes 70, né, sem atuar. Vocês têm que ir voltando aos poucos e já se É. colocam vocês ali no meio do. Normalmente a gente faz a pré-temporada, fisicamente a gente tá sempre buscando, Exato. mas situações de jogo a gente acaba ali 2, 3 jogos pra entrar bem num ritmo, né? Uhum. Sequenciais, mas eu utilizo muito eu lembro de um Covid, eu fiquei eu acho que o maior período sem atuar. E quando eu voltei numa semifinal de Gauchão, sem VAR, e eu nunca tinha atuado em uma semifinal. Uhum. Que foi num Grêmio Novo Hamburgo. E pra mim, 2020, tipo, tava ainda, né? São 4 anos atrás. Uhum. Tava amadurecendo também muitas coisas. E eu lembro que eu assisti, sei lá, uns 60 vídeos de impedimento. Eu fiquei no hotel que nós estávamos em concentração e eu ficava assistindo o dia inteiro. Impedimento o dia inteiro. Foi uma maneira de ativar a minha cabeça. Uhum. E naquele jogo, 3 gols, situações de gol foram resolvidas do meu lado. Tudo com que eu dei o gol, ou que eu anulei gol, inclusive, naquele jogo, e tudo certo. E eu Eita. vi o quanto foi importante eu ficar ali no computador, tava sozinha no hotel, eu ficava Treinando, né? olhando, 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 olhando vídeo de tudo que é tipo de impedimento. Porque foi necessário, a parada tinha sido muito grande. Essa atmosfera fantástica, né, que deve ser ali do esporte, mas obviamente uma pressão gigantesca. Tem assim alguma estratégia pra tu conseguir tentar fechar o túnel assim pra tu focar só porque deve ser uma pressão absurda, né? O barulho, muita distração. Tem alguma coisa uma estratégia que tu achou pra cara, eu tenho que focar aqui, não posso desligar, porque qualquer coisa que aconteça, né? E torcida gritando e jogam coisa daqui a pouco no campo. Tem alguma forma de focar? A psicologia esportiva, se ela nos trouxe a questão do monólogo interno, né, pra gente usar nos jogos. A gente, Monólogo a interno. gente tá sempre conversando, né, com a Uhum. gente mesmo, no caso, né, e se Legal. narrando. Então, muito tempo, assim, se o jogo tá muito tranquilo, a gente tá igual se ativando, porque do nada ele pode mudar o Uhum. cenário, né? Mas hoje,
quando a torcida, e a gente gosta, né? Quando tá um estádio lotado, é uma energia bacana, assim, sabe? Uhum. Tem as charangas, tem esse cenário, ele é muitas vezes positivo. E hoje com os rádios e tudo aberto e com essa lugar, a gente tá, pelo menos assim, eu tenho trabalhado muito com gaúchos, né? Mas de maneira geral, a nível de Brasil, a gente tem trabalhado muito nesse formato de se ativar todo o tempo. Uhum. Então nós estamos sempre em comunicação e isso te mantém presente. Vocês como equipe se ajudam Isso, bastante. isso mantém a tua presença, narrando uma faltinha aqui, narrando, o lateral aqui. Isso vai te mantendo presente, porque é muito necessário. Não Sim, tem como tu ficar divagando dentro do jogo. perfeito. Indo pra lá, voltando, eu tenho tal coisa, não dá, assim, Não dá, claro. não tem como. Que legal, muito bacana essa questão do monólogo interno. Maíra, abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a gente teve algumas perguntas e vou começar aqui. E a primeira que a gente teve é: a Ana Paula é uma referência pra você? Sim, não sei de quem vem a pergunta, mas Eu não gosto de ficar, assim, expondo aqui o nome da galera, né? Até teve uma pergunta que a pessoa falou: pode falar que sou eu, mas eu não gosto de expor porque, enfim, a gente nunca sabe, né, a proporção que às vezes pode tomar. não, mas por mim, tranquilo. Mas em relação, não sei quem comentou da Ana Paula, porque a Ana Paula tá no meu TCC, né? Ela faz parte do meu Ah, que TCC. legal. Ana Paula Oliveira, na verdade, já tive oportunidade de ter em cursos com ela, ela já foi minha chefe nacional, Uhum. inclusive, quando eu entrei. E eu sou uma fã, na verdade, dela, do trabalho dela. Na verdade, é uma mulher que deixou e contribui ainda muito com o futebol, Uhum. né? Com a luta também da mulher em si. Como eu falei, o trio paulista que me influenciou, ela tava nesse trio. A Ana Paula meio que abriu, pegou assim, foi meio que desmatando e abriu esse caminho para as mulheres, ou ainda teve alguém antes dela? Na verdade, a gente teve mulheres antes, né? A gente teve a Azaleia Campos, que era uma mineira, em 1970, mais ou menos, por aí. Ela foi a Uhum. pioneira do Brasil. Mas que com visibilidade se teve, hoje a gente escuta falar, foi o trio da Silvia Regina, que tá a Ana Paula Oliveira junto, que foi no início dos anos 2000. Uhum. E a Silvia Regina também trabalhando pela CBF, trabalha como observadora VAR e tal. A Ana Paula foi coordenadora da Federação Paulista, é membro da FIFA, assim, instrutora, né? Então, Uhum. e eu já tive a oportunidade, ela já foi observadora em jogos meus, e ela sabe disso, sempre falo pra ela que ela é uma referência pra mim, Que legal. porque realmente pelo que ela já deixou, pelo que ela fez e pela qualidade que teve atuando. Uhum. A outra pergunta que a gente tem aqui é: defina sucesso na arbitragem. E aí até a pessoa colocou 2 pontinhos aqui. Pode dizer meu nome pra ela. Que é o GCE, GCL, é que é o tal o nickname aqui do Insta dele, ó, aqui, ó. Ah, sim, ele é comentarista da Rádio Grenal, Ah, legal. também acompanha bastante meu trabalho, é um amigo que, assim, na hora que precisar criticar, vai criticar, Uhum. mas também na hora que vem apoiar, enfim, e também tá acompanhando muito a arbitragem. Mas pra mim, sucesso, eu acho que a gente curtir a cada fase, né? Porque, Uhum. como eu disse, e uma frase que o ano de 2023 pra mim ele foi muito intenso, porque foi o ano que eu realmente eu vi que o escudo FIFA era possível, Que né? legal. Porque realmente assim, tem 9 brasileiras assistentes Que e bacana. tu ser uma delas. Uhum. Tu pode estar num cenário, eu saí de Cruz Alta, eu tô há anos em Santa Maria, mas pode parecer muito longe, né? Isso pode parecer para as pessoas também, né? Às vezes a gente achar que tal objetivo tá muito longe. Uhum. E realmente pode estar, né? Uma pergunta que eu já me fiz assim, e eu faço às vezes para as pessoas e define para mim a arbitragem ou uma luta ou um objetivo, é se a gente está disposto a ir para uma corrida que a gente não sabe a distância que ela vai ter. Uhum. Então essa frase me acompanhou em 2023 e, por exemplo, assim, eu cheguei, né? Mas eu poderia não ter chegado agora no início de 2024, mas eu ia seguir, Uhum. né? Porque eu já sou feliz, eu já era feliz antes de conquistar o escudo e agora a gente quer outras coisas mais. Eu acho que o sucesso da gente tá incluso dentro da nossa realização no que a gente faz, Que bacana. né? A gente tá feliz, eu tô aqui no meu cenário
e eu tô entregando um bom trabalho, né? Como ele agora é comentarista da Grenal, e ele tá realmente curtindo isso que ele tá entregando, curtindo o que ele tá fazendo, eu tô contribuindo, não tô construindo a minha carreira. Como eu falei, agora eu tô construindo a minha carreira, mas eu vou impactar em outras mulheres que vão vir, como eu fui impactada por outras, né? Que lutaram há anos atrás e hoje me inspiram, né? E como tem mulheres atuando que me inspiram também. Que bacana. E até isso era uma pergunta que eu ia fazer depois, já vou aproveitar o gancho. Hoje, assim como tu admira, né, Ana Paula, com certeza tem pessoas que admiram também teu trabalho e devem ter tu como referência técnica, física e estão planejando daqui a pouco construir essa carreira. Que dica que tu dá, né, pra essa galera? Acredito que essa resposta que tu deu já é uma excelente introdução, desenvolvimento e conclusão que essas pessoas que daqui a pouco querem, né, seguir esse caminho precisam levar. Mas mais alguma dica ou alguma situação que essas pessoas precisam persistir para conseguir trilhar também esse caminho que não é um caminho fácil, né? Sim, é para quem resolver, no caso, trilhar arbitragem. Eu recebo muitas mensagens, assim, como eu disse, muita gente critica, mas a gente recebe muita mensagem de carinho, assim, e de pessoas motivando, fui super bem, ou, tipo, eu tô acompanhando esse trabalho. Às vezes eu encontro gente na rua, assim, em qualquer lugar, Que legal. às vezes em qualquer cidade, quando vê alguém me para e fala assim, eu te acompanho. Esse dia eu fui no banco, tava abrindo uma conta empresarial, assim, do nada, e chega um cara que usou por mim e falou assim, eu acompanho teu trabalho, eu nunca tinha visto, sabe, que são coisas que, e acontece muito, Sim. já acompanho teu trabalho. Eu acredito que de lutar, de não deixar a chama, no caso, assim, baixar por obstáculo, por desafio, e uma coisa que eu utilizei muito dentro da carreira é se mapear, sabe? É realmente fazer uma análise. Por exemplo, que nem eu falei, a cada ano, beleza, eu melhorei tal X coisas, eu melhorei, eu gostei dessa parte, esse ano foi legal, essa partida foi legal nesse sentido, ou eu tô bem nesse contexto, mas agora o que que dava pra melhorar? E eu ia abrindo caixinhas, assim, eu gosto muito de escrever e ler, né? E muito no manual eu vou abrindo caixinhas. Agora eu vou pra essa caixinha aqui, eu vou desenvolver isso. Então, de não achar que de repente, só correr é bom. Além de correr, tu tem que ser rápido, tu tem que ser forte. Então, são várias coisas que nem assim, tu tá forte mentalmente, ou tô estudando tecnicamente. Enfim, é assim, ó, tá sempre se autoavaliando e eu acredito que a vida vai presentear de volta, sabe? Tenho muita convicção que quando a gente batalha e é uma pessoa do bem, a vida vai trazer de volta, né? A gente não tem a garantia, eu vou dizer assim, tu vai batalhar e tu vai conseguir o que tu quer. A gente não sabe, né? Sim. Como é aquilo que eu falei, eu não sabia se eu ia chegar. É a corrida que tu não sabe a distância que vai ter. Mas, uma outra frase que eu gosto muito e que já me fala assim, é se tu paga pra ver, né? E é uma frase que eu sempre falo assim, Maíra, paga pra ver. Paga pra ver, vai a full. E tudo que tu pagou até agora, tu viu, né? Conseguiu. Exatamente. E tu vai continuar trilhando. Às vezes são desafios que tu se coloca, né? E paga pra ver. Paga pra ver. Que legal. Olha só, próxima pergunta aqui. Quem foi teu maior motivador? Uma pessoa, talvez, difícil. Eu tive muitas pessoas, esses dias eu li um livro do Arnold. E no final desse livro, ele falava pra gente fazer uma anotação da vida inteira de todas as pessoas que cruzaram teu caminho e te ajudaram de alguma forma. Eu achei aquilo fantástico, que ele fez isso. E ele no livro, ele cita, né? Todas as pessoas que impactaram. Foi indo, até pra ele chegar onde ele chegou, que conseguiu. Números absurdos, né? E eu comecei a fazer esse trabalho e, assim, Muita gente. é muita gente. Cada fase da tua vida, né? Desde a fase de criança, né? Desde os teus pais, depois professores da tua escola, né? Que nem eu sempre fui envolvida no esporte, então eu tenho treinadores que foram muito. Então, eu resumi, uma pessoa difícil, né? Se eu fosse ter que dar um nome, talvez meu pai, eu falar. A base. Se tivesse que escolher um, né? Mas com certeza tenho, que nem, por exemplo, eu citei aqui pessoas, a Lair Gonçalves, eu tenho o Pancho, que é falecido já também, que me apoiou muito. Quando eu tava subindo pra CBF. Dentro da arbitragem tenho, assim,
Inúmeros nomes, inúmeros. Porque, como eu disse, a gente pode batalhar, mas a gente, na hora, é alguém que te escala, né? Não é a gente que se escala. Com certeza. Claro que a comissão fala que é a gente que se escala com o nosso rendimento. Sim. Mas não adianta, é a aposta de alguém. Uma hora alguém tem que apostar em ti, né? Então eu tenho muitas, assim, muitas pessoas que eu poderia citar, mas se é pra citar uma, eu citaria meu pai. Coisa boa, que legal. Próximo aqui. Como manejar mentalmente o preconceito? Não sei também se tu já passou, né, por isso, por alguma situação de Em preconceito. relação, deve ser em relação a, talvez, de ser mulher no contexto masculino, Eu né? acredito que sim, escreveram só como manejar mentalmente o preconceito, acredito que deve ser isso. E é uma questão, assim, que existe dentro do esporte de maneira geral, né? Uhum. Mas eu, talvez pela minha criação, né? Isso eu devo a uma criação muito limpa em relação a isso. Eu nunca tive grandes problemas, né? E eu não costumo sentir, talvez, o preconceito, entende? Entendi. Porque a minha base nunca me fez sentir. E eu noto que as pessoas que sentem é porque em casa foi difícil, né? Já começou em casa. Em casa foi difícil, então isso já falei outras vezes, agradeço muito os meus pais, porque eu sempre tive a liberdade de jogar bola, Uhum. de ter me criado com os meninos jogando bola, e isso eu nunca tive obstáculo em casa, pelo contrário. Então eu já percebo que, por exemplo, eu tinha colegas que os pais não deixavam que elas jogassem. Então isso tem um impacto lá na frente muito grande. Então eu não senti isso em casa. Depois eu fui construindo a carreira e também eu tive momentos que talvez sim, eu percebi que alguns colegas estavam incomodados por eu estar sendo escalada e talvez eles não, enfim. Uhum. Mas eu sempre foquei no que eu estava fazendo. É isso que eu falo, na minha batalha diária, né? Eu tô treinando, eu tô estudando, eu tô sendo uma pessoa do bem. Se a pessoa tem preconceito, na verdade é um problema dela, né? Uhum. Então eu sempre dei com isso. Só que, claro, eu acho que pra mim foi fácil e é mais fácil porque na minha base eu não tive preconceito. Eu acho que isso impacta muito. Entendi. Talvez a galera nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Tu vê É como uma é analogia que eu já importante. fiz. Tu vê como é importante tu trazer a tua experiência, porque é bem isso como tu falou. A tua base, ela foi muito boa, né? Então hoje tu consegue lidar, né? Muito bem com isso. A outra pergunta que a gente tem aqui é como tu enxerga a atitude dos jogadores quando a arbitragem é masculina ou feminina? Se é que tu já viu alguma diferença, né? Na atitude dos jogadores quando a arbitragem é feminina ou masculina. Assim, a gente até comentamos esses dias até em jogos. Eu acho que muitas vezes o jogador até pensa duas vezes quando vem falar com a gente, por ter uma presença feminina, às vezes é até bom, Uhum. sabe? Sim. Pra eles darem essa baixada, buscarem respeitar um pouco mais. A gente falou um pouco de respeito, né? Mas não que não ocorra problemas, não ocorra cobranças, eles vão cobrar também, mas eu não acho que seja algo diferente. Se a gente erra ou eles não concordam com a nossa decisão, eles vão contestar. Uhum. Entendi. Na verdade, essa aqui não é uma pergunta, na verdade, é uma mensagem de carinho. É só dizer, a pessoa escrevendo aqui, né? Só dizer que torço muito pela evolução feminina no futebol. Sempre torço por elas. Sempre torce por todas vocês. É aqui uma pessoa que perguntou. Antes de nós finalizar, eu só quero passar por mais algumas fotos, tá? Só porque Sim. tem algumas fotos ali bem legal que tu trouxe de jogos e tal. Então, Gabriel, vai passando devagarinho e a gente só pede pra te parar, daí pode ser? Sei dos testes, né? Que tu já tinha. Esse foi aquela foto anterior foi um Rap FIFA em São Uhum. Paulo, daí um teste que a gente foi avaliado. Tem as meninas que estão atuando até hoje, aí, essas que estão na foto. Pode ir. Esse aqui é um teste aqui no Sul, é aquele mesmo da foto dos meninos. Ah, sim. Então é um teste nacional ali. Ele é um instrutor nacional, tá lá, ó. Aí foi minha primeira final de gauchão. O 2022. 2022, primeira final de gauchão, final da ida. Aí foi meu teste FIFA em outubro, quando eu fui convidada, em outubro, Uhum. pra fazer o teste FIFA. Não tinha garantia nenhuma. Várias meninas foram convidadas a nível de Brasil. Tu não tava sozinha aí. Fez nesse dia, no caso, aqui no Sul, tinha sido convidado eu e o Rafael Klein, que entrou também, Sim. né? Uhum. E o Rafael Alves fez nesse dia também, porque ele precisava habilitar pro ano seguinte. Ah, tá. E o Anderson Daronco não correu conosco esse dia, porque provavelmente devia estar escalado, entende? Senão os FIFAs do estado fariam, e a gente que foi convidado, sem garantia nenhuma, mas teria que passar nessa prova. Entendi. Legal.
Aí foi minha primeira experiência internacional, foi um mês que eu passei no Equador, mês de abril, inteirinho. Que massa. Grande desafio, assim, porque muito tempo fora de casa, foi doído. E essa Muito questão feliz, mas da. doído. E essa questão de tu ter que aprender outras línguas. Hoje tu tem que estudar outras línguas também, até pra ser FIFA. Sim, isso tá no meu. Do ano é a minha prioridade. Uhum. Tanto o espanhol a gente desenvolve com mais facilidade, Uhum. mas a fluência no inglês e a fluência específica, né? Eu tenho aulas de inglês específico para futebol, os termos do futebol. Se pegar o livro de regras de futebol, é muito termo técnico. Entendi. Então eu tenho aula de inglês, enfim, uma aula normal de inglês, convencional, e uma aula específica para futebol. E espanhol eu faço uma aula na semana também. Então, Espanhol e inglês tu pode rodar o mundo com as Isso. duas línguas. 3 no caso, porque tu, né? são as mais, assim, quando eu atingir o nível que eu achar adequado, Uhum. eu vou para outros objetivos, porque eu gosto muito da parte da comunicação, assim, de tu pensar que tu vai para qualquer lugar do mundo e tu vai conseguir Exato. se comunicar. É muito encantador, mas exige tempo, né? Claro, é uma liberdade, Então, né? eu preciso priorizar isso agora, e é do ano, assim, é o que eu tô Uhum. mais alinhada nisso, é aquilo que a gente falou, da autoanálise, né? Sim. Eu já vinha há anos buscando, né? Eu faço há anos que eu estudo, mas esse ano eu aumentei o número de horas, o que requer mais tempo. É estressante também. Imagina. Todo dia tem uma aula. Eu penso, eu queria fazer nada, não tem aula agora. É, rotina, né? Essa foto aí tu tava aquecendo. Isso, foi no último jogo, foi agora. Ah, que Essa legal. foto de agora tava frio em São Paulo, aí tava aquecendo com casaquinho, mas normalmente a gente tá com uma camisetinha de aquecimento. Foi agora São Paulo e esse também, do último jogo, São Paulo e Goiás. Que legal. Esse aí, meu primeiro Fla-Flu. Esse aí arrepia também a torcida. Essa escala foi uma grande alegria, assim, pra mim. Porque, como eu falei, tô no meu primeiro ano da FIFA, eu tenho 31 anos, e tu tá numa escala de um Fla-Flu no Brasileiro Série A, tu pensa assim, cara, quanta comissão confia em ti. Claro. Tá? Então, isso é bem, além de tu tá nesse grande jogo, mas tu saber que alguém colocou o teu nome ali, confia, sabe? Que bacana. Aí foi Flamengo e Fortaleza que eu coloquei a foto porque tá com a Edna junto, né? Que é uma presença que pra mim é uma inspiração também, né? Edna Alves aí que tá rompendo todas as barreiras. Vai ser difícil mulheres que atinjam o que ela e a Neuza estão atingindo. Que legal. Mas vamos batalhar, né? Vamos Com ver. certeza. Que foto massa, hein? Essa é do Fla-Flu. Que legal. Aí foi Palmeiras e Red Bull, Clássico Paulista. Foi na mesma semana do Fla-Flu. Então eu tava... São todos gaúchos? O quarto árbitro aqui, o Bruno Mota, ele é do Carioca. Mas é o Michel Stanislau, que tava assistente 2, eu tava de assistente 1, e o Daronco no apito. Esse foi, eu tava no dia desse jogo me preparando, fazendo meu pré-jogo. Desse jogo eu recebi a escala do Fla-Flu. Nossa senhora. E aí eu pensei, meu Deus, não posso fazer merda hoje aqui, que tem ainda domingo, tem mais. Tu nem volta daí pra cá. Tu nem volta pra cidade, tu fica por lá já. Tu já tava em São Paulo, depois vai pro Rio. Aí eu fiquei nessa logística, como o jogo foi quinta em São Paulo e eu tava prezando pelo descanso, primeiro Fla-Flu. O Rafa também tava em Fortaleza, que foi o que apitou. E aí a gente se falou e falei, eu vou direto pro Rio. Daí, porque daí a gente pede, né, pra CBF organizar a nossa logística, porque isso é tudo a gente que molda, assim. Eu poderia pedir, não, eu quero ir pra casa. Aí eles te mandam pra casa. Ah, legal. Mas daí a gente definiu, não, vamos direto pro Rio, a gente tem uma amizade muito grande, né? Que legal. E aí ele também foi pra descansar e foi essencial. Aí a fotinha pré-jogo também Pré-jogo do do Fla-Flu. Aí foi um amistoso internacional, que foi a primeira vez que eu usei, né, esse uniforme, que é o uniforme FIFA. Ele é um pouquinho diferente. Tem acho que outra foto aqui também. Pode ver que ele é diferente. É usado, por exemplo, esse uniforme tá nas Olimpíadas agora. Que legal. E aí a foto histórica aí, né? Essa aí tem que... Sim, o jogo beneficente. O jogo beneficente com o Ronaldinho e Cafu. Esse dia aí, claro que por um motivo, né, que a gente não espera, que era pelas nossas enchentes, mas tive a oportunidade de estar junto aí nessa... E fizeram um evento que rendeu milhões aí pro estado. E ainda tá com o Ronaldinho e Cafu, né, que são grandes nomes aí. Aí estádio Centenário, nos amistosos, no Uruguai. Final do Gauchão desse ano, 2024. Aí, como eu fiz a final volta, a gente ganhou medalha. Eu tinha feito só as finais ida. Eu tinha feito 2022 e 2023 a final da ida. Ah, só ganha no último jogo. E aí, esse ano eu fiz a final da volta. Que legal. É como se fosse uma medalha de primeiro daí.
O primeiro colocado é a medalha. É uma lembrança, né, que eles dão, assim, tipo. Aí, mas não é todos os torneios que tem, né? Ah, Não é uma regra. uhum. Mas a gente ganhou. Aí foi meu primeiro jogo internacional, oficial. Foi lá no Equador, foi esse jogo aí. Uruguai e Argentina, sub-20 feminino. Estreia internacional. Esse foi a foto da final, daí, né? Ah, sim. Tava Esse bonita a ano. festa. Na arena, lotada, assim, esses palcos, assim, ó, olha o tamanho de gente trabalhando aí, ó. Ah, tinha VAR também. Aí é toda a cabine, comissão, massagista, Nossa, analista, vocês têm massagista também. tudo. Dependendo dos legal. jogos, né? Ah, tá. O Danilo, no caso, ele também é fisioterapeuta pela Comebol, então ele vai em torneios internacionais. São áreas, né, Sim. que vão abrindo e que para as Que pessoas irem bacana. buscando. Aí foi uma oportunidade aí numa palestra do Dorival Júnior. Foi bem bacana esse dia aí, tava na pré-temporada do Brasileirão desse ano. Aí coloquei essa foto aí entre os. Aí foi a final em Natal que eu fiz esse ano, tive a oportunidade de estar, Rio Grande do Norte. Aí também a final da Supercopa esse ano e ter sido entregue a medalha pelo Ronaldo Fenômeno, né? Que legal. A Supercopa ali feminina foi toda arbitragem mulher. Sim, Todas mulheres. todo. Que bacana. VAR também, foi. tinha VAR. Tinha VAR, só na cabine tinha o Pablo, que era Uhum. do Rio Grande do Norte. Mas eu acho, se não me recordo, eu acho que era só ele de homem. E tu na conhece equipe. todos os ícones do futebol brasileiro, né? Aos poucos, Aos né? Aos poucos. poucos. O Ronaldo até esse dia foi uma surpresa, ele tava, porque a gente não sabia como ele tava ainda de coordenador do Cruzeiro, o Cruzeiro tava na final. Legal. Aí o meu primeiro Grenal, Esse é 2000. agora, Ah, foi esse ano? esse ano, o último Grenal sem o VAR, eu acho. Meu Deus. E aí foi a final da Série C ano passado, também com as meninas, né? Pra mim sempre uma alegria e satisfação, que nem aqui a Fabrini, a árbitra assistente FIFA que tá nas Olimpíadas, Edna Alves, né? A Mari, a Lu de Santa Catarina. A Mari e a Lu ainda estão na luta aí também, por voos maiores, não tem o escudo como as meninas ali, mas estão na luta, estão trabalhando em alto nível. O Wilton Moutinho é da nossa comissão, é responsável dos assistentes nacional. Que bacana. Aí mais uma fotinha da Supercopa aí. Ah, tem medalha também. Teve, esse aí teve da final, daí teve medalha esse E dia. tu vai fazendo a tua coleção também, né? Sim, De medalhas. Tudo desse dia aí. É a mesma final. Aí também foi ano passado, foi meu clássico carioca, Botafogo e Fluminense também pra mim. Eu ainda nem FIFA era e ter a oportunidade de estar num clássico de outro estado também fiquei mega feliz. Assim, Que legal. Tem muita foto aí. Muita foto. Mas, nossa, é muita oportunidade, clássicos por todo o Brasil. Esse curso é no Paraguai, aquele curso que eu fui, que esses colegas aqui, todos estão ainda nesse processo, é um curso que dura 2 anos, né? Uhum. Só que daí, como eu entrei no início do ano na FIFA, daí eu saí do processo. Mas fiz parte desses 5 dias aí, que é um programa de desenvolvimento para preparar a galera para entrar no nível internacional. Tu saiu do processo, no caso, tu já... Porque eu entrei. Tu entrou na FIFA, daí esse aí já tá concluído, no caso, pra ti, ou não necessariamente concluído. Não, daí tu, tipo assim, porque é uma preparação para entrar. Ah, tá. Entendi. Sim, aí, tá liberado. Tu já entrou em outros processos ali. Mas é muito bacana, o pessoal tá trabalhando super bem aí. Aí a gente foi avaliado. Uhum. Muita gente, aí tinha 10 países, 5 de cada país. Então também foi uma alegria no passado, porque era a única assistente mulher designada do Brasil que foi indicar. Isso é a comissão que escolhe. E tu já desenvolveu o espanhol lá? Eu já fazia, né? O meu principal foi os 30 dias no Equador, assim, foi full time. Imersão total. E eu gosto muito, aí é a foto oficial do curso. Que bonito. Uhum. Tudo lá na nossa sede. Botei uma foto bem antiga. Esse aqui é legal, que sou a única mulher, ó. Isso foi a primeira pré-temporada do interior, sou a única mulher. Nossa senhora. Ali, ó. Única mulher. E bastante gente, hein? Tudo. Hoje já tem mais mulheres agora aqui no Grande. Aqui na FCF ali. Tem mais meninas trabalhando, sim. E essa foto eu coloquei, porque eu fiz essa montagem. Esse é o dia que as meninas, que a gente fez o jogo histórico na Série B. Uhum. E essa foto de cima foi uma das fotos que me inspirou na carreira. Esse é o trio paulista.
Que E legal. aí a gente tirou essa foto e eu, cara, a gente tá parecida na foto, daí eu fiz a montagem. Que bacana. Essa foto, assim, era uma das minhas lembranças que eu tinha, que daí foi até pro meu TCC, eu coloquei, esse era o trio paulista que... Eu imagino quando tu bateu o olho nessa foto, lembrando, né, de tu ter recapitulado. Exatamente. Mesma imagem. É muito louco. Que bacana. Aí o meu primeiro caju também, Uhum. jogo especial, né, pro Rio Grande do Sul. Esse é o jogo das meninas aí, é tudo, todas mulheres, todos. Da foto que. Isso. O trio ali. É, o trio ali. As Aí fotos tá a anteriores. Sabine aqui também agora, né, o pessoal do campo. Uhum. E as assessoras, a gente tem muita assessora, operador, tudo foi mulher nesse dia. Que bacana. Aí é uma das pré-temporadas nacionais. Aí o grupo gaúcho, na verdade tinha 13 estados ali naquela foto. Uhum. Toda parte sul. Que bonito. Caraca, final do Gauchão de 2022. Uhum. Ida também, foi a ida, daí eu fiz a volta só esse ano. Fechou? Fechou? Ah, show de bola. É muita história pra contar, né? História. Muita história. Maíra, eu não tenho palavras para te agradecer o teu tempo, né? Para tu estar aqui compartilhando toda a tua trajetória, né? As histórias, teus desafios. Com certeza, o pessoal que está nos escutando e tem também interesse em continuar e trilhar esse caminho e tem tu como referência, vai conseguir usufruir muito de tudo que tu trouxe para nós, para que o pessoal consiga conquistar, né, esses degraus, né, que tu conquistou, porque ali na foto mesmo já mostrou que tu também teve que abrir, né, um mato, foi desbravando ali sozinha, tu era a única mulher ali na FGF. Então, te agradeço muito a tua presença. Antes, só de tu ir embora, eu tenho uma lembrança para te entregar, Ah, obrigada. que é uma lembrança da Padoca, tá? Ah, Então, no nome da Mônica aí, a Padoca, ela enviou para ti uma lembrancinha. Tá? Adoro, adoro. Brigadão, brigadão mesmo. Obrigada, Mônica. Grande trabalho. E eu quero só que tu deixe uma mensagem final aí pra galera, até pro pessoal que daqui a pouco vai, né, trilhar esse caminho na arbitragem, pra gente finalizar aí o episódio, uma mensagem final pro pessoal. Ah, eu acho que assim, essas mensagem final é aquilo que a gente vinha falando, independente do que for resolver fazer na vida, né? Mas é de acreditar, montar um plano. Eu digo, montem um plano. Tem isso, tem até naquele filme das irmãs Williams, né? Que o pai delas tinha um plano. Uhum. E acredito muito nisso, sim, de ter um plano pro que tu resolver fazer, e seguir e reorganizar ele quantas vezes for necessário. E acreditar, assim, acho que batalhando a gente consegue romper, né, as barreiras que nem falei por cima da questão do preconceito e muitas vezes pode parecer que eu falo como se não tivesse. Existe muito, só que muitas vezes a gente tem que, tipo, isso não pode nos parar, Uhum, né? certeza. Tanto qualquer tipo de preconceito, né? Então eu procuro batalhar diariamente, como eu falei, e ignorar esse tipo de coisa que eu acho que não acrescenta em nada, né? E acho que enquanto as pessoas estão se preocupando em falar do teu trabalho, ou falar mal do que tu tá fazendo, ou enfim, estão deixando delas crescerem, né? E enquanto isso, tu batalha e faz o teu, com certeza, que ali na frente eu acredito muito que o universo vai retribuir positivamente, né? Acredito muito. Ser uma pessoa do bem, batalhar, vai vir, sabe? Por mais que às vezes demore, a gente fala, tem gente que consegue, pá, amanhã atingiu. Às vezes demora 10 anos, 5 anos. Mas talvez é o teu tempo de amadurecimento, é o tempo que era pra ser. Sim. E nesse tempo, curtir, né? Isso que eu falei, ser feliz em todas as etapas, aproveitar esse tempo. Muitas vezes eu tava lá atrás e pensava que queria pra ontem as coisas. Mas eu pensei assim, não, eu vou me preparar, vou aproveitar esse tempo que eu tô tendo aqui, que ninguém tá me enxergando, Uhum. e vou me preparar porque uma hora vai brilhar. E quando brilhar, eu tenho que estar inteira. E foi mais ou menos assim que as coisas ocorreram, sabe? Então, pra galera não desacreditar, né? Obviamente, batalhar muito com fé, que vai fluir independente das suas escolhas, assim. E também te agradecer, Henrique, pelo convite, né? De falar, de trabalho, de carreira, de enfim, do que for. Admiro bastante o teu trabalho, a gente se conheceu um tempo atrás, há anos. Anos atrás, na verdade, eu te conheci em 2012, quando eu fui liberado, né, pra fazer musculação. Ah, E aí eu fui lá na training, sim. treinar como aluno, e naquela época tu era treinadora lá.
Eu tenho a lembrança da gente já no projeto do Felipe. Isso. Essa era a minha lembrança. E uma coisa que eu vou deixar aqui, né? A frase do nosso querido Felipe Figueiredo, que nos deixou muito cedo. Nossa, Mas essa história foi o que eu tive de referência, por exemplo, na arbitragem não foi, mas ele foi a primeira pessoa que me deu emprego, né? Com 19 anos eu bati lá e pedi pra trabalhar e ele disse na hora que eu podia ser estagiária lá. Então me ensinou demais, porque ele sabia muito. E como eu fiquei muito junto dele, eu não lembro exatamente quantos anos eu trabalhei lá, mas eu trabalhei muito tempo com eles ali. Entrei novinha, e quando a gente tava no projeto de mestrado dele, que tu tava trabalhando junto com ele, Sim, eu lembro. ele falou assim: o Henrique é diferente. Falava, então, passando essa mensagem pra ti, isso eu nunca esqueci, né? Porque as palavras do mestre a gente procurava guardar com o máximo de carinho, Verdade. que eram de grande valia, sabia demais, demais. Então, assim, que tu siga diferente, buscando aí sempre mais e muito sucesso pra ti. Muito obrigado por ter relembrado, querendo ou não, eu nunca soube, né, dessa mensagem que ele falou pra ti, então muito obrigado mesmo por ter. Eu fico até, como ele foi um cara muito importante, né, nas nossas vidas, e aí a gente faz assim uma linha do tempo, e eu nunca esqueço que logo que eu tava começando, nesse tempo, no período lá da training, que tu já tava passando o treino ali pra mim e tal, e foi nesse momento que eu também pensei assim, não, eu vou realmente fazer educação física, porque a experiência que eu tive lá foi muito boa. E eu lembro do momento, depois daí que eu entrei na faculdade, tava no primeiro semestre, e aí a gente tinha entrado no projeto, e a gente tinha que fazer uma coleta, só que naquele dia eu não ia, mas tu ia, eu não. E aí tu me mandou uma mensagem assim, Henrique, já que tu não vai, tu me empresta o SFIG? E eu, sim, eu me empresto. E aí eu lembro que eu cheguei com o SFIG lá, sem o esteto. E aí eu entreguei o SFIG pra ti. E disse assim, Maíra, trouxe o SFIG pra ti. Aí tu olhou assim, obrigado, mas e o esteto? E eu, meu Deus. Naquela época eu nem sabia que eu precisava de esteto junto com o SFIG. E eu fui pra casa assim, tá, agora já era. Agora pra sempre vai ficar a ideia que o Henrique não sabe que tem que usar o SFIG e o esteto. E aí agora eu tô relembrando também do projeto, eu lembrei dessa história que também nunca tinha te contado, né? Mas então... Não, mas é cada coisa. Mas então, Maíra, muito obrigado mesmo, tá? Por tu ter vindo. Espero que mais pra frente a gente possa fazer mais episódios pra te trazer novas conquistas, né? Desses novos voos que tu vai alçar, né? Novos campeonatos, novas oportunidades. Então eu te agradeço muito, tá bem? Pessoal, a gente finaliza então esse episódio. Se vocês gostaram desse conteúdo todo, se vocês chegaram até o final desse vídeo, né? 1h30 aí de conversa, deixa já o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa também um comentário aí, um incentivo ou alguma dúvida que a Maíra pode responder para vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.